Olá pessoal, meu nome é Ramon e eu vou apresentar essa aula intitulada Metástases Eraglens, que como o nome propõe, eu vou falar de uma maneira rápida sobre esse tema que está dentro da temática de oncologia, que é um pouco da fisiologia da metástases, da formação de metástases, seu comportamento e afins. A gente vai ser direcionado, basicamente, vou dar maior enfoque na parte de câncer de mama, que é o que o laboratório que atualmente eu faço parte se propõe a estudar. E a saber, o câncer de mama, ele é a principal causa de óbitos em mulheres, ah, as quais têm câncer. E dentre os principais tipos de câncer que acomete mulheres, o de mama é o de maior incidência. Com relação aos novos casos, de maneira anual, é estimado que cerca de 2 milhões de mulheres apresentem como primeira manifestação de câncer, e dessas 2 milhões, um terço aproximadamente venham a ser relacionados a óbitos. Em 2018 foi registrado, portanto, 627 mil óbitos em todo o mundo. No Brasil, a proporção é bem parecida. Cerca de 60 mil mulheres são diagnosticadas anualmente com câncer de mama, e destas aproximadamente um terço, no caso 18 mil, vêm a ser de óbitos. Para o ano corrente, é estimado 63.800 casos de câncer de mama e novamente a proporção segue com cerca de 20 mil óbitos relacionados à mesma. Os óbitos de câncer de mama em geral, bem como outros cânceres, se devem à formação de metástases e não devido ao tumor primário em si, sendo este a causa da morte. Então, a formação de metástases é o principal desafio hoje da maioria dos tipos de câncer que existem. O câncer de mama em específico ele pode ser dividido classicamente em três subtipos que são relacionados à expressão hormonal. Então, um subtipo se caracteriza por ser o que expressa receptores de estrogênio. Outro subtipo se caracteriza por ser aqueles que apresentam maior expressão de receptores para progesterona ou HER2, ou os. E o terceiro subtipo se caracteriza como aquele que não tem expressão significativa ou funcional de um desses outros três tipos de receptores: progesterona, estrogênio ou HER2. Então, o triplo negativo ele se caracteriza por sendo aquele que tem, entre aspas, uma membrana lisa de receptores. Então, não tem um receptor de ancoragem para nenhum tipo de hormônio que seja funcional ou que seja superexpresso. Logo, a parte farmacológica ela também é bem debilitada com relação a isso, porque não tem alvo para nenhuma estrutura farmacológica fazer sua ação uh, antitumoral. Assim, com relação ao triplo negativo, o qual é o foco do nosso laboratório, o laboratório do microambiente tumoral, e de muitos outros laboratórios de câncer de mama no mundo, o triplo negativo ele constitui um big challenge, então um grande desafio, por conta que ele está presente entre 9 a 16% das pacientes que têm câncer de mama, ele tem um mau prognóstico e atualmente não tem terapias-alvos. Então, diferente de outros tipos de doença, não só câncer, mas outras que você pode fazer a metáfora com o tratamento seja sendo um tiro de sniper, que você tem uma coisa extremamente precisa, no câncer de mama em específico, no triplo negativo, você basicamente faz o tratamento com bombas atômicas, então sem alvo. Você basicamente, no caso, na clínica, o que observa-se é que os tratamentos eles são de amplo espectro. Então eles não vão ter uma célula com um alvo com tamanha especificidade. E isso é bem ruim, porque o que desencadeia é a sobrevivência baixa dessas pacientes, que em geral depois do tratamento iniciado da quimioterapia, elas sobrevivem menos que um ano, por conta justamente desse tratamento, que é agressivo e tóxico, não é um tratamento específico. E como já falado, a principal causa não se dá por conta do tumor primário, e sim pela formação de metástases, que no câncer de mama se dá principalmente no pulmão, cérebro e tecido ósseo. E aí vem
o tratamento com quimioterápicos, ele é, na verdade, no mundo ideal, o tipo de medicamento que, uma vez administrado ao paciente, ele vai atacar somente as células tumorais. Mas não é isso que se observa. Ele também e com grande incidência as células normais ou não tumorais, que são coisas diferentes, mas eu vou falar mais na frente. Então, visto isso, a falta de especificidade, o que se espera é que haja efeitos colaterais, como todo medicamento. E os efeitos colaterais clássicos do tratamento oncológico, ele se dá principalmente pela presença de náusea constante, perca de cabelo, a diminuição da massa corpórea, que é a caquexia relacionada ao câncer. E aí, por conta desses problemas, é o alvo de pesquisa de muitos laboratórios, como já falado em todo o mundo, o desenvolvimento de fármacos que venham a ter menor custo em sua fabricação e que venham a oferir mais qualidade de vida às pacientes principalmente, porque observa-se que em 99,5% dos casos de câncer de mama em todo o mundo se dão em mulheres. Os homens apresentam câncer de mama e são considerados raros. Sendo assim, o que são as metástases em si? As metástases, elas são os tumores secundários. E isso foi observado primeiramente em 1889 pelo médico Stephen Paget, em que ele, num artigo publicado, ele fez a constatação, a descrição, na verdade, ele tabelou por meio de um estudo, a autópsia de 735 mulheres, em que ele observou que haviam hoje o que a gente chama de nichos pré-metastáticos nessas mulheres. Então significa dizer que 735 mulheres que morreram de câncer de mama, depois que foram levadas à autópsia, foi observado que elas tinham alguns órgãos, em que alguns desses órgãos eles tinham uma presença de tumor secundário. E eles eram comuns para as mulheres que padeciam de câncer de mama. Então esses órgãos, cérebro, pulmão, fígado, tecido ósseo, eles hoje constituem os nichos pré-metastáticos para câncer de mama. E esses nichos pré-metastáticos, eles variam e se mostram uma constante para outros tipos de câncer. Porém, que propriedades fazem um órgão ser alvo frequente de metástase de tipos específicos de câncer? E como células tumorais preparam esses órgãos para o futuro estabelecimento de um foco metastático? Essas são questões que norteiam grande parte dos estudos hoje com relação ao desenvolvimento de metástases no campo da oncologia, com relação à comunicação no ambiente intratumoral. E essas também são questões que norteiam o nosso grupo de pesquisa. Então, hoje é muito bem descrito, por exemplo, qual subtipo de câncer de mama tem predileção para determinado órgão. No triplo negativo, por exemplo, observa-se que para o cérebro ele tem a maior predileção, junto com o pulmão. 30% dos casos do triplo negativo vai criar metástases no cérebro e cerca de 40% nos pulmões. De outra forma, o HER2 ele tem uma baixa incidência para o cérebro, porém ele tem uma alta incidência. Porém, outros tipos, não o HER2, mas os que apresentam o receptor de estrógeno, têm uma alta prevalência para tecido ósseo. De uma forma ainda mais detalhada, é possível ver na figura à direita que outros tipos têm também predileção para não só esses órgãos, mas para outros nichos pré-metastáticos, como por exemplo para os linfonodos, axilares, supraclavicular, também para mama contralateral, que se apresenta de forma baixa, mas é possível também o tumor primário migrar para um tumor secundário na mama secundária. Então, todos esses locais de nicho pré-metastáticos referentes ao câncer de mama já são bem sabidos. Porém, as causas que levam à formação de uma metástase ainda é uma questão que precisa ser elucidada. Então, como se origina uma metástase? Uma metástase ela é derivada de vários passos.
Então não é um único momento e não é não é um processo simples, na verdade. A literatura ela mostra de forma bem ampla e pouco descrita cerca de 4 passos, mas quando se pega uma literatura de maior peso, de maior profundidade, você pode chegar a 12 passos de maior descrição. Então, o que acontece primariamente é que numa massa tumoral primária, numa massa primária de mama, de tumor, no caso de mama ou qualquer outro que seja, a célula tumoral ela tem que sofrer um processo que se chama transição epitélio-mesenquimal. E nesse processo ela vai perder momentaneamente as características que a faziam ser da massa primária e ela vai, no caso seria uma massa epitelial com características epiteliais, e ela vai adquirir propriedades mesenquimais, as quais vão favorecer uma migração. Essa migração ela vai ocorrer no sentido do endotélio. Esse, então, é o primeiro passo: invasão e migração. Esse primeiro passo ele pode ser subdividido com um passo prévio, que é a transição epitélio-mesenquimal, para então haver a invasão e migração. Seguindo isso, tem o processo, o passo de intravasamento, que é o que a célula ela tem que romper a barreira endotelial e migrar para o interior do vaso sanguíneo, o que é um processo bem difícil. A maioria das células morrem, cerca de 95% das células, na verdade, morrem, para elas conseguirem sair do tumor primário e chegarem até o vaso. 95% das células não têm sucesso. Depois que elas entram dentro do vaso, elas têm que seguir, elas vão cair na corrente sanguínea, elas têm que ser fortes o suficientes para aguentar forte fluxo, forte pressão e as convulsões endoteliais. Os vasos endoteliais eles são extremamente heterogêneos, tanto em formato, tanto em formato como espessura, como outras características. As células endoteliais da aorta, por exemplo, elas não têm o mesmo formato que as células do arco descendente da aorta. Então, o arco ascendente não tem as mesmas características do cajado, que não tem as mesmas características do arco descendente. Tudo isso por conta do shaped, então do formato que é oferido a elas devido ao fluxo sanguíneo, que é extremamente turbulento e forte assim que sai do coração. Porém, é diferente, por exemplo, quando eles estão nas extremidades, que é um fluxo sanguíneo mais ameno. Não significa dizer que ele é mais fácil para uma célula tumoral passar, pelo contrário, porque nas extremidades ou em regiões menores, a luz do vaso é bem menor. Então as células elas têm que abrir mão de elas têm que conseguir algumas propriedades, adquirir propriedades para que elas consigam passar por vasos que são extremamente finos. Então tudo isso constitui um grande desafio para uma célula tumoral conseguir sair da massa primária e chegar a um tumor secundário. Bom, então o passo 2 é o passo do intravasamento, o momento em que ela rompe a barreira endotelial e entra na corrente sanguínea. Indo então para o passo 3, aqui colocado como da circulação, em que na verdade essa célula tumoral ela vai expressar diferentes proteínas, principalmente relacionadas à adesão, processo que mimetiza a diapedese futuramente, e até ela chegar no momento de diapedese, parecido com diapedese, ela tem que formar basicamente um arcabouço plaquetário. Então essa célula tumoral ela vai entrar na corrente sanguínea e ela vai entrar na corrente sanguínea de duas formas: ou como uma célula única, single cell, ou ela vai entrar como um cluster. Então ela vai entrar em no mínimo 20 células juntas. Quanto maior a quantidade de células juntas, maior a chance de sucesso. Embora a quantidade de células que entram juntas como cluster seja muito menor que as células que entram como single cells. Então, várias na corrente sanguínea como single cells e quase todas morrem. Porém, a chance de sucesso de uma metástase ou das células tumorais sobreviverem cresce cerca de 20 a 50 vezes
quando elas entram como clusters. Mais na frente a gente vai ver o que significa de fato isso. Bom, a célula entrando então dentro do vaso, entrando no vaso, se ela não estourar em primeiro momento por conta do fluxo sanguíneo elevado, por conta que ela vai entrar em choque contra as paredes dos vasos quando fizerem bifurcações, então ela vai ter a aquisição de plaquetas que vão propiciar a ela a fuga do sistema imune, por exemplo, bem como um certo software. Elas vão conseguir diminuir a energia do choque contra os vasos sanguíneos, então elas não vão explodir. Supondo que elas consigam fazer tudo isso, elas então vão entrar no passo 4, que é o extravasamento. Esse passo 4 ele é muito similar aos leucócitos fazendo o processo de apedese, de tal forma que é o que a gente observa aqui ao lado, em que ele vai estar na circulação, ele vai passar por um processo de rolamento, a adesão e depois o extravasamento para um possível nicho pré-metastático, que é o tumor secundário, para fazer o tumor secundário. Para que aconteça esse processo, então, moléculas de adesão na superfície da célula tumoral e na célula endotelial vão ter que estar sendo ativados. No caso a isso se dá o nome de ativação endotelial, processo parecido com o que acontece na inflamação, em que o endotélio fica ativado. Então ele expressa moléculas de adesão para as células do sistema imune, para que, por exemplo, neutrófilos, macrófagos, eles venham a rolarem, a aderirem e adentrarem, sofrerem a diapedese até o nicho tumoral, ou, no caso, o nicho lesado, o tecido lesado por alguma substância que seja lesiva, né? No caso, o evento inflamatório. Então, aqui cria-se um ponto de interrogação que vai ser discutido à frente. Como que as células tumorais fazem, então, para ativarem as células endoteliais para que elas expressem, para que haja essa ativação endotelial e elas expressem moléculas de adesão, propiciando a futura interação entre células tumorais circulantes e essas células endoteliais. Essa questão eu também vou abordar mais na frente. Bom, voltando um pouco, então, acontece o extravasamento. Quando acontece o extravasamento, que é o Step 4, vai então para o passo 5, que é a colonização. Na colonização, essa célula, então, ela vai readquirir as propriedades epiteliais. Então, acontece o contrário aqui. É uma transição mesênquima-epitelial. A célula sai das características mesenquimais e adquire características epiteliais. Então, ela vai então fazer o seeding. Ela vai, entre aspas, semear um nicho pré-metastático secundário. E aqui vai, em algum momento da vida da pessoa, acontecer o tumor awakeness. Então vai haver um ressurgimento de um tumor, que é o nicho, que é o tumor secundário, tumor a metástase em si. Então, o que acontece desde a saída do tumor primário até a formação de metástase é um processo extremamente ineficiente. Isso é o que a literatura super aborda, e depois da leitura que se faz nesse tipo de contexto, você vê que a célula tumoral ela nasceu de um erro e que a metástase é um processo que não deveria ocorrer de certa forma, porque é um processo extremamente ineficiente. Na primeira parte, até o Step 3, até o Step 2, 95% das células morrem. Do Step 3 até o Step 5, mais 95% das células morrem. Dependendo de outras características, o resultado final é de que, antes que aconteça a formação de tumor secundário, cerca de 99,5% das células tumorais que saíram do tumor primário, até chegar no tumor secundário, elas morrem. Então é um número extremamente baixo de eficiência. Então, como que o tumor consegue esse sucesso? Consegue por conta que a quantidade de células lançadas diariamente para quem tem um tumor primário de mama é uma quantidade massiva, é absurdo. Cálculos, né, modelagem estatística mostra que um tumor primário de mama de 1 milímetro cúbico tem mais ou menos 1 bilhão de células e lança diariamente cerca de 1 milhão de células
na circulação. Então, isso sendo uma constante diária por muito tempo, que é o que observa-se nas portadoras de câncer de mama, em algum momento vai acontecer uma metástase, se esse tumor não for atingido de alguma forma. E é isso que, infelizmente, acontece. Bem aqui acontece também um evento bem interessante que, que abre, que nos toma a atenção. Porque como que uma célula ela é capaz de passar por um capilar? Esse é um ponto de extrema relevância, porque é nesse momento que você começa a pensar como então que uma célula tumoral ela tem sucesso na colonização de um tecido que tem tantos capilares, como por exemplo o cérebro e o pulmão. Não só os capilares por serem tão pequenos como de natureza são, mas por conta das características desses capilares. No cérebro em específico, além de terem os capilares, tem também a presença da barreira hematoencefálica, que faz com que haja uma especialização desses capilares. Bom, então, como já falei, o tumor primário ele lança diariamente muitas células na corrente sanguínea, na premissa de que alguma delas vai atingir o sucesso de formar metástases. E a maior chance se dá pela formação de clusters, que são agregados de células tumorais. Essas células elas têm que passar por luzes de vasos menores que o seu diâmetro. E isso acontece. Essas células elas conseguem basicamente se estreitar de certa forma a tal ponto de que uma célula que tem mais ou menos 15 a 20 micrômetros de diâmetro, ela se estreita de tal forma que ela consegue passar por vasos de 5 a 7 micrômetros de diâmetro. Então é um pouco mais, na verdade, às vezes, de 50% de redução no seu diâmetro. E elas passam por esses capilares e conseguem então sobreviver ao alto fluxo, à diminuição de luz de vaso, até chegar a um tumor, até chegar a um nicho pré-metastático e então fazer o tumor secundário. Bom, previamente eu falei então como que possivelmente pode acontecer a comunicação entre um tumor primário e as células endoteliais. Atualmente se sabe que essa comunicação ela pode acontecer por conta dos fatores que são das várias estruturas, metabólitos, outras moléculas que são liberadas pelas células de forma geral, tanto células normais como células tumorais. Aqui em específico tem mostrado uma figura que mostra que evidencia de forma resumida como se dá a liberação, no caso a produção e a liberação de exossomas em português no caso, né? E os exossomas o que são, né? Elas são vesículas monoméricas de bicamadas lipídicas e elas têm por diferença para outras estruturas capacidade de carregar várias biomoléculas, como proteínas, as integrinas, outros lipídios, moléculas sinalizadoras, outros metabólitos, próprio RNA. Tem alguma literatura bem recente que também fala sobre levar small pieces de DNA, pequenas partes de DNA. Bom, e a parte funcional disso é que quando elas são captadas por outras células, como elas carregam várias outras moléculas ancoradas à sua membrana ou mesmo no seu interior, elas têm a capacidade de modificar o fenótipo da célula receptora. Então, dessa maneira, o que se observa é que o exossoma, uma vez liberado por uma célula tumoral, tem capacidade de influenciar o comportamento do endotélio. Isso, por sinal, é uma das questões que está linkada a vários projetos do nosso laboratório, principalmente do meu. Bom, e como que surge, né, um exossoma? Então, o exossoma ele se inicia classicamente da via endocítica. A, a via endocítica, então, ela vai iniciar por meio da invaginação das membranas limitantes dos endossomos, levando então à formação de vesículas intraluminais contidas
nos exossomos, que aqui se dá. Então acontece uma invaginação, vesículas ficam no interior desses endossomos. Este compartimento com os endossomos, ele na verdade recebe um outro nome. Com as vesículas intraluminais, ele recebe esse nome MVB, que no caso vai ser um corpo multivesicular. Ele se funde então à membrana plasmática em algum momento, e esse vai culminar então em último momento na liberação dos exossomos. Os exossomos ainda eles podem ser subdivididos com relação ao seu tamanho. Os exossomos são moléculas muito pequenas, eles são na ordem de nanômetros. Então, dentro da ordem de nanômetros, que varia entre cerca de 30 a 40 nanômetros no mínimo, até 100 e 120 no máximo, você tem a outra classificação, que são os exos large, que são os exossomos largos, que são compreendidos entre 90 e 120 nanômetros, os exos small, que são aqueles entre 60 e 80 nanômetros, e tem os membraneless exomer, que são os que têm menos de 50 nanômetros de diâmetro. Isso é uma classificação basicamente apenas do tamanho. Não muda, aparentemente, pelo menos funcionalmente, nada a respeito do seu papel de ser uma molécula, uma bicamada lipídica, uma vesícula bicamada lipídica, liberada por uma célula e levada até a outra. Bom, essas são figuras esquemáticas, óbvio. Na parte prática, o que você observa são estruturas como essa. Então, num tamanho de 200 nanômetros, e em tomografia eletrônica, você observa aqui um corpo multivesicular que tem várias vesículas intraluminais no seu interior, e nessa porção aqui destacada, você observa pequenos pontos com exossomos. E como ou por que sabe-se que os exossomos são os principais responsáveis na comunicação entre um tumor primário e um nicho pré-metastático? Se sabe disso por conta que, primeiramente, em 2015, por conta desse artigo, dos resultados desse artigo, eles mostraram, como o próprio nome diz, que os exossomos são os responsáveis pela formação do nicho pré-metastático no fígado em decorrência do tumor primário de pâncreas. Então, em suma, o que aconteceu nesse artigo foi que eles demonstraram que as células malignas elas desempenham um papel-chave na iniciação do nicho pré-metastático no fígado. O que acontece é que o uptake, no caso que é a captação seletiva dos exossomos pelas células de Kupffer, aqui mostrado como células rosas, elas causam a ativação de vias fibrocíticas e o estabelecimento do ambiente pró-inflamatório. Esse ambiente pró-inflamatório, então, ele é responsável pelo suporte à migração de outras células do sistema imune, como por exemplo macrófagos e granulócitos, favorecendo então um ambiente inflamatório, e aí sendo quimioatrativo, sendo atrativo para células tumorais do pâncreas habitarem então no fígado, que é justamente o que acontece. Esse é um artigo extremamente longo, mas em suma é isso que os exossomos fazem. Os exossomos liberados das células tumorais de pâncreas favorecem a colonização de células tumorais do próprio pâncreas no fígado por conta da alteração do microambiente tumoral para células inflamatórias. Alguns anos depois, então, um outro achado fantástico, na verdade, conseguiu responder, ou pelo menos demonstrar de forma eficiente, uma questão que remonta também há bastante tempo, de que por que pessoas, principalmente mulheres, né, que têm uma massa tumoral de mama, depois que começam a fazer o tratamento oncológico, elas apresentam a formação de metástases. Essa é uma dúvida que, tempo na clínica, ela foi apenas observada, mas não tinha sido ainda mostrada seu mecanismo de ação. Esse é um artigo de fevereiro de 2019 em que eles mostraram
que o tratamento com um determinado quimioterápico, paclitaxel, ele é o responsável pela indução de tumores secundários de mama. Bom, sendo assim, o que é que eles mostraram? Mostraram que em animais que que tiveram a indução de tumor primário de mama, eles, quando tratados com quimioterápico, paclitaxel, tiveram uma redução no peso tumoral frente aos controles, sendo PBS aqueles animais que receberam apenas PBS, como branco, e os animais que receberam apenas o solvente do paclitaxel, aqui indicado como cremo, e frente aos animais que não tiveram nenhum tratamento. Então, os animais que não tiveram nenhum tratamento tiveram os maiores pesos tumorais, que foi estatisticamente igual, sem diferença, aos controles. E estatisticamente diferente, então foi significativa a diferença do tumor dos animais que receberam apenas o solvente frente àqueles que receberam tratamento. Isso aparentemente é uma boa notícia. Então, de fato, aqui mostra-se que o tumor primário regrediu sob a ação do quimioterápico. Porém, de outra forma, o que se observa é que houve um aumento do número de nódulos por seção do pulmão. Então, uma vez que foi feito uma sessão histológica, um estudo histológico dos pulmões, observou que havia uma maior quantidade de nódulos metastáticos, bem como que havia também um aumento da área de metástase pulmonar em animais, frente aos seus respectivos controles. Bom, então por que acontecia isso? Por que de uma forma ele tinha uma sua massa diminuída e de outra forma ele tinha aumento dos nichos pré-metastáticos, no caso metástase propriamente dita no pulmão. Em primeiro momento, eles então, na verdade, como já era o objetivo do trabalho, eles estudaram o papel dos exossomos. Qual a função dos exossomos nisso? Eles observam, então, bom, aqui slices histológicos do pulmão, observando nitidamente o aumento de regiões com maior densidade no animal que recebeu paclitaxel e naqueles que serviram como controle. O que se observa, portanto, é que nos animais, de novo, controle, você tem uma baixa quantidade de nichos metastáticos, no caso aqui indicado porcentagem de células com M-Cherry, que é um fluorófilo basicamente, ele é uma proteína que está ligado à sua célula de interesse e ele é fluorescente. E aqui você observa nos pontos vermelhos que são os nichos metastáticos. Os animais que receberam paclitaxel tiveram um aumento bem expressivo, bem significativo frente aos seus controles, observado no pulmão e pelas imagens aqui de fluorescência, onde esses pontos vermelhos significam células ou agregados celulares. Seguindo os resultados, então eles fizeram de fato agora a parte de equação do papel das vesículas extracelulares, em que eles fizeram o tratamento como? Eles trataram os animais por 72 horas com paclitaxel ou com vesículas extracelulares, em que eles cultivaram as células pulmonares, cultivaram as células tumorais de mama, fizeram o restante das vesículas extracelulares e fizeram um tratamento dos animais com essas vesículas extracelulares. Um outro grupo recebeu paclitaxel também com as vesículas extracelulares. Depois, então, de um determinado tempo, eles fizeram então a coleta do sangue desses animais, bem como das células tumorais ali presentes nos pulmões desses animais, e observaram o que se vê no gráfico e na figura dos
slices histológicos aqui representados. Pulmão à direita sendo do animal que recebeu vesículas extracelulares de células tumorais e paclitaxel, e aqueles que receberam apenas as vesículas extracelulares e o seu correspondente meio, no caso, meio solvente. Então, fica claro que o paclitaxel ele foi um indutor da formação de metástases pulmonares nesses animais, e esse papel se deu por conta da formação da prioridade de vesículas extracelulares, de exossomos. Os exossomos sendo os carreadores de mensagens do tumor primário para o nicho pré-metastático. Bom, as células, voltando um pouco, as células elas têm que adquirir ao longo da sua vida, enquanto células tumorais circulantes, características que propiciem a formação de uma metástase. Como disse anteriormente, essas células, quando elas viajam em clusters, elas têm a capacidade, então, de ter uma maior chance de fazer uma metástase por conta de vários fatores, como, por exemplo, a energia se tratando de entalpia e entropia. Isso é um tema de discussão também a respeito da movimentação de células tumorais circulantes, a respeito, no caso, também de como que essas células elas conseguem abrir mão da parte de modelagem de filamentos de actina e miosina para então conseguirem passarem por distâncias bem menores, por luz de vaso bem menor do que o seu diâmetro, como observado nesse estudo, em que eles mostraram que as células tumorais circulantes em cluster, elas têm maior chance de metástase por conta que elas conseguem diminuir drasticamente o seu diâmetro e passar por tubos, no caso aqui como modelagem na parte direita e como foi feito em laboratório na parte esquerda, que elas conseguem diminuir o seu diâmetro a tal ponto de passar por vasos de cerca de 5 micrômetros de diâmetro, o que é um fato bem decisivo, bem importante, na verdade, para o entendimento de como que essas células, por exemplo, elas conseguem fazer metástases pulmonares e no tecido cerebral, que são estruturas super pequenas. Bom, com base no vídeo anterior, a gente observa então que essa célula ela tem a capacidade de se deformar para passar por esses ambientes muito pequenos. Porém, naquele estudo prévio, ele não mostrou de fato o que acontece mecanicamente para que a célula consiga fazer isso. Porque não é natural de uma célula, com exceção dos glóbulos brancos, passarem por locais tão pequenos. Não é normal, antes de tudo, uma célula hepática, por exemplo, migrar em condições normais para um pulmão. Não existe isso no organismo saudável. Existe isso quando o organismo ele é alterado, que é o que se observa num ambiente com tumor, microambiente tumoral. Então, recentemente, vem se estudando o papel de canais mecanosensitivos, em específico a família das panexinas. Aqui em exclusivo a panexina 1. Ela se mostra como um dos principais fatores a favor da sobrevivência da célula tumoral circulante. Aqui é a figura que resume todo esse artigo, que super recomendo que vocês leiam, caso tenham interesse na parte de metástases e parte oncológica em si. Então, o que se observou nesse estudo é que as células elas têm que sofrer um mecanismo que se chama um mecanismo de alongamento de membrana, basicamente. Tipo, uma tradução super adaptada seria isso. Porque não é normal, de novo, que uma célula ela tenha a capacidade de sofrer um shrinkage. Elas não têm como murchar tanto ou se alongar tanto e não sair lesadas a respeito disso.
não sair lesada desse processo. Aqui esse estudo ele se deu na microvasculatura de pulmão. Então ele observou que as células tumorais elas vêm numa deformação induzida pela microvasculatura e vêm em alta velocidade. Ou seja, elas previamente já vêm com as características, mas em que mais? Elas vêm com umas células, entre aspas, mole, elas não vêm com características epiteliais. Então, é como se você jogasse uma bexiga cheia d'água dentro de uma mangueira. Em algum momento ela tende a estourar, mas ela não estoura. Esse que é o ponto. Ela não estoura por conta da ativação desses canais, panexina 1. A propriedade principal desses canais é fazer a abertura no momento de estresse induzido pela microvasculatura. Então, quando a célula está se deformando, esses canais abrem e fazem a liberação de ATP. Quase todo o ATP liberado em condições normais é indicativo de dano celular. Porém, aqui não acontece isso. Quando o ATP sai de uma célula tumoral, ele faz uma sinalização autócrina e às vezes parácrina, mostrando que essa célula, na verdade, ela tem que aguentar esse processo de deformação. Então esse ATP aqui, na verdade, está sendo benéfico para a célula tumoral. Panexina 1, ela abre, ATP sai. Altas concentrações de ATP naquele local fazem a ativação, por meio da ativação do receptor P2Y, que é um receptor purinérgico, faz com que haja, então, a inibição das vias de morte celulares, principalmente desencadeadas por caspase 3 e 7. Ou seja, quando acontece essa inibição, a célula, então, ela tem a sua oportunidade metastática, ou seja, elas sobrevivem, elas conseguem passar por aquele microambiente extremamente estressivo para ela, para sua membrana, e elas conseguem chegar até um próximo passo que vai ser a formação de uma metástase. Então, elas conseguiram passar pelo ambiente extremamente diminuto e agora elas têm que passar para os próximos estágios, que é o extravasamento, quando elas saem do vaso, e a colonização, quando elas estão no nicho secundário. Porém, se por algum caso essa célula ela não tiver a inibição da caspase 3 e 7, vai acontecer então a ineficiência metastática. Por quê? Porque essa célula está sofrendo esse estresse de deformação induzida pela microvasculatura. Ela está tendo que se apertar, se estreitar bastante para poder passar pelo vaso. Ela tem que liberar ATP para fazer. Ela tem que liberar ATP, o ATP tem que se ligar aos canais purinérgicos para fazer a inativação da caspase 3 e 7. Se não acontecer isso, se o ATP não sair em determinadas quantidades, se o receptor purinérgico não for ativado, se não tiver a inativação da caspase 3 e 7, a célula vai morrer. A célula se mata, porque ela de alguma forma sofreu algum dano que os mecanismos internos de defesa vão entender que depois daquilo ela não vai ser viável. E é basicamente isso que se caracteriza por viabilidade celular após um estresse. A célula tem capacidade de entender se ela tem a propriedade, se ela tem como sobreviver ou não depois de um estresse traumático, químico, inflamatório, enfim, de qualquer natureza. Em suma, a célula tumoral, então, ela adquire ao longo da sua vida enquanto de tentativas constantes de fazer um nicho pré-metastático, a capacidade de se adaptar ao meio, bem como evoluir durante esse processo. Então, só para não deixar muitas mais pontas soltas, as caspases, elas são, em linhas gerais, estruturas, são proteases que elas têm a capacidade de promover a morte celular. Uma morte celular extremamente regulada. Não é uma morte celular bagunçada, como por exemplo na necrose. A apoptose ela é responsável por cerca de 90 a 95% de todas as mortes celulares que existem. É difícil um processo celular não passar pela ativação de caspases. As caspases, até o momento, elas são enumeradas em 11 em humanos. Elas são divididas em via intrínseca e via extrínseca.
A via intrínseca ela é relacionada principalmente com o dano mitocondrial, porque uma vez que acontece um dano nessa organela, a célula basicamente ela perde sua capacidade de vida, ela não tem mais um núcleo gerador de energia. Então não tem mais por que a célula sobreviver. Além do fato de liberar várias espécies reativas de oxigênio no interior da célula. A célula sofre, a célula então ela sente que alguma coisa deu errada, principalmente por conta da liberação do citocromo C, em que previamente a abertura dos poros do poro da membrana interna da mitocôndria, permitindo então a passagem do citocromo C ao meio externo. Acontecendo isso, então tem a ativação das caspases intrínsecas. Caspase 9 então ela é ativada, levando então à ativação da caspase 3 e a execução da via, no caso a via executora, né? Que ela vai desencadear basicamente uma série de reações que vai culminar na apoptose. Então a célula vai se matar. Isso de forma intrínseca. A forma extrínseca ela se dá quando alguns dos receptores de morte que estão na membrana celular eles são ativados. Então um ligante de morte vem, liga-se ao seu receptor e esse receptor ele vai então desencadear a ativação de vários sinais intracelulares, várias vias intracelulares, que vai culminar na ativação de outras caspases, aqui exemplificado pela caspase 8, que vai também levar para uma caspase efetora. Lembrando que essa região da via extrínseca e da via intrínseca, até o momento, são caspases iniciadoras, porque elas estão iniciando o processo de metástase, ou de morte celular. Elas têm que chegar até uma caspase efetora. Então, antes de chegar numa caspase efetora, tem uma mínima chance da célula contornar o problema e sobreviver. Mas, em geral, não é isso que acontece, porque os processos de ativação de caspase, eles são de retroalimentação positiva. Então, uma vez que, por exemplo, acontece a ativação da caspase 9, ela fica num loop positivo. Então, ela sempre vai estar ativando mais e mais e mais e mais e mais caspase 9 para assegurar que a caspase 3 vai ser ativada e vai levar até a apoptose. De outra forma, também acontece com a via extrínseca. Caspase 8 vai estar sendo ativada para garantir que a caspase 3 ou alguma outra caspase efetora vai ser ativada e vai desencadear a apoptose. Bom, há uma integração de vias como exemplificado aqui nesse esquema um pouco mais elaborado. Então, observa-se que na membrana celular você tem várias estruturas que podem desencadear a ativação de uma dessas vias extrínsecas aqui relacionadas e intrínseca aqui relacionada pela caspase 8, por exemplo, ou pela caspase 9, que é uma via intrínseca. Então, como por exemplo na via extrínseca que foi comentado como exemplo a caspase 8, o FAS, que é um ligante para um receptor de morte celular, ele tem a capacidade de desligar várias outras estruturas que vão desencadear a morte celular por várias outras caspases. Por exemplo, a ligação de FAS com o seu respectivo ligante membranar vai desencadear, por exemplo, a conversão da proforma ou procaspase 10 ou procaspase 2 para outras formas, como por exemplo a procaspase 2, ela vai ativar um domínio que chama RAID, que ele vai fazer a conversão e ativação caspase 2 de novo, e a caspase 2 ela vai ativar uma das caspases, 3, 6 ou 7. O mesmo, por exemplo, com a caspase 8, que tem a sua forma em procaspase 8, procaspase 12, que ela é ativada principalmente quando tem algum estresse de retículo muito forte, que é desencadeado ou que desencadeia ou que vem sendo desencadeado pelo um alto influxo, uma alta liberação intracelular de íons cálcio, e isso faz com que haja ativação de caspase 12. Também quando tem, por exemplo, a ativação de granzyme B, a enzima granzyma B, que vem de bactérias, né?
elas se ligam à sua estrutura específica na membrana e faz a ativação também de caspases efetoras. Vias clássicas como a caspase 8, que ele é ativado quando tem a ligação de TNF com o seu receptor na membrana, tem o receptor de TNF, não só alfa, mas outros, mas enfim, TNF com o seu receptor, que vai desencadear, por exemplo, a ativação de domínios de morte relacionados aos receptores de TNF. Nisso, então, o que você observa é a ativação de vias intracelulares que são relacionadas à morte celular. A caspase 3, 6 e 7, elas são classicamente descritas como as capases efetoras, e essas caspases efetoras elas vão levar à degradação proteolítica, não só proteolítica, mas irreversível, na maioria das vezes, das células de forma normal. Porém, em algumas raras situações, pode ser que, mesmo com a ativação da caspase 3 ou 7, principalmente, o que acontece é justamente uma sobrevivência celular. Isso pode ser, por exemplo, o mecanismo pela qual a célula adquire propriedades, célula tumoral principalmente, adquire propriedades de sobrevivência. Porém, não é ainda uma coisa comprovada na literatura. Esse é um pouco do mundo a respeito, por fim, da morte celular. A morte celular ela tem quase, se não me engano, ela tem quase 50 subtipos descritos e pelo menos 14 bem descritos, e cerca de 90 a 95% tem que passar pela ativação de caspases. Bom, visto tudo isso, atualmente a gente se encontra num cenário da pesquisa que é extremamente específico e cada vez mais centrado em pequenos detalhes. Então é uma pequena proteína, é uma pequena molécula que pode fazer toda a diferença. Porém, para encontrar uma pequena proteína, uma pequena molécula, as estratégias que estão sendo adotadas atualmente é justamente fazer grandes sequenciamentos. Então são as ciências ômicas, que para determinadas questões ou até estados da célula, você vai fazer grandes sequenciamentos daquele momento. Atualmente existe vários consórcios entre várias universidades, vários países para fazerem sequenciamentos enormes de larga escala, na ordem de terabytes de dados, e fazer disso um acesso público para outros pesquisadores. Então, o que se observa, por exemplo, são as genômicas, as proteômicas, metabolômicas, como, por exemplo, nesses títulos de artigos que eu estou mostrando agora. E dentro desses consórcios, um dos mais famosos é o CGAP, que é o Programa de Atlas Genômico do Câncer, The Cancer Genome Atlas Program, aqui exemplificado. Para ter ideia do tamanho de dados, da quantidade de dados que tem nessa base, hoje está mensurado em 2,5 petabytes. Então é muito dado para ser analisado. Isso é 2.000 terabytes, é 2 milhões de giga. É muita coisa para ser analisada. E obviamente não tem capacidade humana, sana, de alguém por si só fazer o estudo tão diminuto, tão preciso de todos esses dados. Então, atualmente, como vários especialistas na área dizem, o momento que a ciência oncológica se encontra, não só oncológica, mas em vários sistemas biológicos se encontram, é de ter já todas as respostas bem na sua frente, num mar de informações, mas não saber para onde olhar. Porque não é uma coisa fácil você ficar olhando para dados de sequenciamento. Muitas vezes binários, que envolve uma grande capacidade de entendimento de programação. Não é um cenário tão simples assim. Por isso que há o desenvolvimento de ferramentas que são propícias para compreensão, para o entendimento
desse cenário de ômicas. Então, quando se quer, por exemplo, fazer um estudo de larga prospecção do estado celular tumoral, por exemplo, de DNA, transcorre para a genômica. E você tem várias ferramentas para fazer isso dentro da genômica. Quando é relacionado à transcrição, nível, no caso, né, de RNA, mensageiro, você vai para a transcriptômica. E você tem ferramentas relacionadas ao que você quer ver dentro da transcriptômica. E outra quando é em nível proteico, por exemplo, você tem as proteômicas e as ferramentas que concernem a isso. Além de, por exemplo, recicloma, que é um termo colocado na literatura em junho de 2020. Você também tem metabolômica, você tem epigenômica, você tem várias ômicas hoje em dia, cada vez mais específicas e que geram grandes quantidades de dados. E aí, de novo, além disso, além dessas serem ferramentas específicas para o tipo de ômica que você quer, você tem que também, para a comunidade, não, entre aspas, dummy, mas não necessariamente ingênua com relação ao uso de linguagem de programação. Você tem interfaces que te propiciam o entendimento, o estudo dessas ômicas, como por exemplo o Cerebral, que é uma interface que te permite analisar os dados de sequenciamento de RNA. Você tem o uso de Machine Learning, que precisa de algum grau de conhecimento de linguagens de programação, mas também é mais acessível. Mas não corre do fato de que hoje, além do inglês, como o inglês sendo, por exemplo, uma linguagem para os brasileiros, mas também para quase todo mundo, uma linguagem, pelo menos no meio científico, como padrão, você obrigatoriamente tem que saber inglês, não como diferencial, mas como necessidade. Hoje, a linguagem de programação não mais como um diferencial. Ainda é um diferencial porque as ômicas estão com mais força agora. Porém, daqui a pouco tempo, a linguagem de programação ela vai ser algo que vai ser obrigatório, vai ser necessário. Como muitas escolas, por exemplo, de ensino primário, ensino médio, vêm colocando seus alunos para aprenderem algum tipo de linguagem de programação. Porque em pouco tempo, o universo, o mundo como um todo, vai ser cada vez um mundo digital, né? Hoje já é um mundo super digital. Então, o aprendizado de algum tipo de linguagem de programação é extremamente relevante. Para a ciência, no caso para a gente específico, duas são as principais, que é a Python, que é uma das linguagens mais user-friendly, que você tem maior facilidade de aprendizado porque ela se assimila ao processo cognitivo humano. Então é uma linguagem, entre aspas, teoricamente fácil de ser utilizada, de ser aprendida e ser executada. E uma outra é o R, ou R, que o R é puramente estatístico e é uma das maiores bases do mundo com relação à inserção da comunidade científica, porque lá desenvolve-se, é de código aberto, então qualquer um pode mexer, pode modificar e melhorar o código em prol do melhoramento estatístico da ciência. Então essas duas, para quem queira desde já iniciar o entendimento de alguma linguagem de programação, são os norteadores. Bom, por fim, nosso laboratório, o laboratório do microambiente tumoral, tem 8 componentes com projetos cadastrados, né, de alguma forma, e tem outras pessoas, graduandos, que antes da pandemia começaram alguns projetos como estagiários e depois quando as coisas melhorarem, também voltarão. Nossa professora, nossa head laboratório, a professora a doutora Vanessa Moraes Freitas. Nosso lab manager é o Kellyton, o qual tem um projeto em desenvolvimento, que é o desenvolvimento de um protótipo para aquisição e o estudo de dados de capacitância transendotelial. É um projeto bem interessante e que ele explica muito bem. Ele é químico,
doutor em Química, na parte de instrumentação, e tem uma grande expertise no desenvolvimento de protótipos. Ah, o outro, os outros dois integrantes mais antigos do laboratório é o Rafael e a Luana, que são hoje iniciação científica e têm projetos vinculados com os projetos de doutorado, que no caso tanto o meu, como do Nicolas e como da Sayori. E por fim, aqui está com o nome repetido, desculpa, mas aqui a gente tem a outra iniciação científica, que é a de Lua, que ela também tem projeto vinculado com os projetos de doutorado atualmente em vigor, em que o meu eu vou explicar logo mais no próximo slide. Tem o do Nicolas, que ele faz o estudo do papel do X-stress na promoção da metástase, no caso, como que o fluxo sanguíneo ele vai estar promovendo a adaptação de uma célula metastática, bem como na alteração do perfil da célula endotelial. E a Sayuri, que o seu projeto atual é relacionado ao estudo do estresse de retícula na adaptação de uma célula tumoral no microambiente, no seu microambiente de nicho pré-metastático, de nicho secundário, ou seja, o microambiente tumoral ele é um ambiente ácido. Então, como que a acidez do microambiente tumoral vai alterar o perfil de exossomos que são liberados do tumor secundário e como que esses vão influenciar no sucesso de uma metástase no seu nicho secundário. Bom, no meu projeto, sabendo então de novo que o câncer de mama ele é relacionado pela formação de várias metástases de nichos pré-metastáticos e um deles sendo formação de tumores secundários no cérebro, o que eu estudo é como que uma estrutura tão diferente como a barreira hematocefálica, ela permite a passagem de células tumorais por ela e chegar no cérebro, o que é uma coisa em situação, é uma situação extremamente difícil de acontecer. E nisso eu estudo então como que o exossomo ele é capaz de modificar esse ambiente que antes estava normal, que é o ambiente da barreira hematoencefálica íntegra, e ela passa a ser uma barreira hematoencefálica alterada, em que observa-se aqui, por exemplo, uma massa tumoral secundária que passa do lúmen do vaso para o nicho secundário. Sabendo-se que as células endoteliais são as primeiras células a entrar em contato com as células tumorais, fica claro que tem alguma participação, em primeiro momento, dos exossomas alterando a atividade dessas células endoteliais. Então eu vou estudar de novo exossomos nas células endoteliais da barreira hematoencefálica e como que elas estão alteradas para que uma célula tumoral passe e forme um tumor secundário no cérebro. Para isso eu vou fazer vários experimentos, como por exemplo uma mini-ômica, mas algo que mimetiza um estudo de maior escala, sendo esse um array de fosfoquinases. Então esse é um estudo que, por exemplo, eu vou fazer a avaliação em uma única leva de 43 proteínas. Então é o equivalente a 43 blotings com sucesso. Basicamente é isso que eu vou fazer nesse experimento do Human Phosphokinase Array. Também como base a cultura de células, então é a base do doutorado, é o estudo da aquisição, é o estudo com base no in vitro, então culturas de células constantes para aquisição de vesículas extracelulares e o estudo do perfil das células endoteliais também. Eu vou usar muita microscopia, como por exemplo aqui observado no tomógrafo, e que eu também já apresentei uma das imagens de exossomos visto na prática, e outras metodologias que são novas até no país, e como por exemplo aqui observado pelo ESSES, que é o qual o nosso lab manager, o Kellyton, tem se esforçado para fazer um homemade
um feito pelo nosso laboratório, que é aqui exemplificado células tumorais ou endoteliais em cima de um eletrodo de ouro, aos quais vai estar passando por eles uma corrente contínua, e essa corrente contínua vai ser capaz de dizer quando que essas células e como que essas células elas têm capacidade de proliferação ou de motilidade. E esses sinais elétricos vão nos indicar, vão nos dar essas coordenadas. Bom, então foi uma aula. Tentei pincelar os principais tópicos a respeito desse tema, que é extremamente vasto. Espero que tenham entendido grande parte do conteúdo, que não é tão simples de entender, precisa de um conhecimento prévio a respeito da própria fisiologia de tumor, para depois você passar e aprofundar-se em metástases. Mas, bom, vocês podem entrar em contato em qualquer momento, sintam-se livre para mandar e-mail para a coordenação do programa. Se precisarem de referências, é só pedir, e espero que tenham todos um bom curso. Abraço.